Estamos aqui para o nosso aulão Enem de Sociologia. A gente fez uma seleção dos conteúdos que mais têm caído no Enem nos últimos anos. Então a gente vai dar uma abordada nesse conteúdo de uma maneira breve para que você possa mandar bem na prova do Enem. A gente vai trabalhar com quais conteúdos? A gente vai começar falando sobre o mundo do trabalho, ou seja, sobre as abordagens dos autores clássicos da sociologia, como cada um desses autores entendia a questão do trabalho. Vamos falar também sobre o conceito de cultura e indústria cultural, né? Vamos ver que o conceito de cultura é um conceito muito amplo, né? E como ele se relaciona com o conceito de indústria cultural. Abordaremos também o conceito de cidadania, que entra lá os direitos civis, os direitos políticos, os direitos sociais, né? Vamos aprofundar um pouquinho mais nele. Conversaremos também sobre os meios de comunicação, né? A gente vive aí a era da informação, né? Como esses meios de comunicação são utilizados pelo Estado, né? Vamos também dar uma pincelada nisso aí. E por último falaremos sobre os movimentos sociais, né? Sobre as pautas, como eles se organizam, como eles se estruturam. Então vem com a gente para o nosso aulão de Sociologia do Enem para você arrebentar na prova. Bom, a gente vai começar o nosso aulão com o mundo do trabalho. Dentro da perspectiva sociológica, a gente tem três autores clássicos, né, os teóricos fundamentais para a disciplina da sociologia, e eles trabalham com a perspectiva do mundo do trabalho sobre perspectivas diferentes, né? A gente começa aqui com o Karl Marx, né? O Karl Marx, ele faz uma divisão da sociedade em duas grandes classes, né? Burguesia e proletariado. Como que o Marx vai entender quem pertence à burguesia e quem pertence ao proletariado? É bem simples, a gente pega aqui os meios de produção. Para o Marx, os donos do meio de produção serão os burgueses, ou seja, os donos das grandes indústrias, dos conglomerados econômicos, né, que compram a mão de obra, né, das pessoas para trabalhar em suas empresas, são a burguesia. Aqueles que não detêm os meios de produção, ou seja, não têm a indústria, vai pertencer ao proletariado, ou seja, eu tenho que vender a minha força de trabalho, a minha mão de obra dentro de uma indústria, né, para que eu possa sobreviver dentro dessa lógica capitalista que estava se formando, né? Lembrando que o Marx está fazendo essa análise ali durante o período da Revolução Industrial, principalmente ali na Inglaterra, né? Para o Marx, a luta de classes vai ser o motor da história. Então, como assim a luta de classes? Ele vai falar que, se a gente pega a história da sociedade, ele vai falar que, basicamente, sempre a gente vai ter duas classes lutando pelo poder, né? A gente vai ter o patrício plebeu, o senhor escravo, né? E aqui, quando a gente tem essa transição para o sistema capitalista, a gente tem duas classes com objetivos antagônicos, né? Enquanto a burguesia quer manter os seus privilégios como classe dominante, né? O proletariado ele quer melhores condições de trabalho, quer um salário digno, né? Então são classes que têm objetivos e metas diferentes, né? Como classe econômica. Então, essa é a perspectiva do Karl Marx sobre o mundo do trabalho. Bom, esse é um apanhado geral, né, das informações do Marx, como o Marx pensa o mundo do trabalho, né? Sugiro que vocês aprofundem mais para conseguir tirar as dúvidas, né, que ainda ficam em relação a esse conteúdo, mas essa é uma ideia básica de como o Marx entende, né, o mundo do trabalho. As classes fundamentais, burguesia e proletariado, como elas se configuram, né, ou seja, detentores e não detentores do meio de produção, e a luta de classe, que é uma questão fundamental. O Émile Durkheim, que é outro autor clássico da sociologia, ele já parte de uma perspectiva diferente. Ele vai falar que o trabalho ele é gerador de solidariedade, gerador de coesão social. Então, o que o Durkheim vai falar? Conforme a sociedade foi transformando, geraram-se dois tipos de solidariedade diferentes, né? A gente tem aqui a solidariedade mecânica, né? E a solidariedade orgânica. Então, a solidariedade mecânica, para o Émile Durkheim, é o tipo de solidariedade que vai ser gerada nas sociedades pré-capitalistas, ou seja, vai ser as sociedades que a gente pode relacionar às sociedades nativas, como as comunidades indígenas, por exemplo, né? Ele vai falar ali que ali o trabalho é pouco complexo, né? A gente quase não tem uma divisão social do trabalho, ou seja, os indivíduos fazem atividades muito parecidas, têm os mesmos hábitos, os mesmos costumes, as mesmas crenças, não tem uma especialização do trabalho, né? Então, o que o Durkheim vai falar? Que com o surgimento do sistema capitalista, né, as relações de trabalho vai se mudar, né? A gente vai se especializar, e quando a gente se especializa em alguma profissão, a gente também tem uma interdependência das profissões, né? A gente pega, por exemplo, um exemplo do nosso dia a dia, né? Para a gente, por exemplo, comer um pão, né? A gente necessita que alguém plante o trigo, né? Que outro vai lá faça a colheita, né? Que
que o padeiro depois produz esse pão para a gente comer. Ou seja, nas sociedades capitalistas a gente depende muito mais do outro. Segundo Emile Durkheim, o trabalho ele é gerador de solidariedade social. Porém, nas sociedades pré-capitalistas ou sociedades nativas, vai gerar um tipo de solidariedade que ele vai chamar de solidariedade mecânica, e após o surgimento do sistema capitalista, com a constante especialização das profissões, né, a gente vai ter uma maior divisão social do trabalho, ou seja, cada um tem uma função específica dentro da sociedade, e isso faz com que também a gente dependa mais do outro, né, de uma certa forma, né? Tudo aquilo que a gente vai fazer hoje em dia dentro da estrutura social, a gente, de uma certa forma, depende que outro indivíduo produza ou que faça alguma coisa. Então, essa é a perspectiva do Emile Durkheim sobre o mundo do trabalho. Bom, a perspectiva do Max Weber é uma perspectiva um pouco diferente dos dois autores, porque o Max Weber, ele gostaria de entender, né, qual que era a motivação dos indivíduos para a acumulação de bens, no sentido econômico, né, acumular riquezas, né? Então, segundo Weber, ele parte de uma premissa que, para a gente entender a sociedade, a gente tem que entender o sentido das ações dos indivíduos. Ele queria entender a motivação dos indivíduos para a valorização do trabalho. Porque dentro daquele contexto, o trabalho ele não era visto socialmente como algo positivo, né? A gente até tem umas ideias na Grécia Antiga, Roma Antiga, né, que o trabalho está muito relacionado a uma ideia da escravidão. Os nobres não trabalhavam, né? Quem trabalhava eram escravos. Então, segundo Weber, ele queria entender porque de um momento para o outro o trabalho passou a ser valorizado. Segundo Max Weber, a reforma protestante vai ser um elemento fundamental para que essa ideia sobre o trabalho se modificasse. Então, quando a gente tem a reforma protestante, né, o protestantismo traz em seu cerne uma ideia de que quanto mais o homem trabalha, quanto mais ele tem sucesso no seu meio de trabalho, mais perto ele está da sua salvação espiritual. Se antes a gente tinha uma perspectiva negativa sobre o trabalho, né, com o protestantismo a gente tem uma religião que afirma que quanto mais o homem trabalha, quanto mais o homem tem sucesso, mais perto ele está da sua salvação. Então, para o Weber, o surgimento do sistema capitalista não é uma coincidência que ele tenha surgido paralelamente ali à reforma protestante. Não, ele vai falar que é uma consequência, né? Como o protestantismo traz em seu cerne essa valorização do trabalho, ou seja, da pessoa que se salva a partir do seu trabalho, o capitalismo vai se estruturar, né, consequentemente, e a obra dele que leva, o nome é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ou seja, né, a ética do protestantismo tem um espírito capitalista que leva uma estruturação do sistema capitalista. Bom, outra temática muito recorrente no tema do Enem é o conceito de cultura, né? Aqui a gente tem uma definição do conceito de cultura. Cultura é todo complexo que inclui conhecimento, as crenças, as artes, a moral, os valores, os gostos, né, adquirido pelo homem como membro de uma sociedade. Essa definição é de Roque Laraia. Quando a gente pensa, então, no conceito de cultura, a gente pensa em todos os nossos hábitos, costumes, gostos que a gente absorveu durante a nossa vida. Então, quando a gente para pensar no conceito de cultura, a gente nota que os nossos hábitos culturais, eles variam, né? Variam de sociedade para sociedade, de país para país, até de regiões, né? A gente pega o Brasil, que é um país enorme, né? Os hábitos culturais das pessoas que moram no sul do Brasil vai ser muito diferente dos hábitos culturais de uma pessoa que mora no norte. Então, quando a gente pega o conceito de cultura, a gente pega esse conjunto de crenças, valores, hábitos, ideologias, né, de um determinado povo dentro de um contexto que ele está inserido. E quando a gente pensa no conceito de cultura, também é muito recorrente que venha na prova do Enem o tema etnocentrismo. O que é o etnocentrismo? É o ato de a gente julgar uma cultura superior à outra, né? Bom, o conceito de indústria cultural também é outra temática muito recorrente nas provas do Enem, né? A gente já pega aqui o conceito de cultura, né? E vamos dialogar aqui com o conceito de indústria cultural. Esse conceito ele é elaborado por esses dois teóricos aqui, Theodor Adorno e Max Horkheimer. São dois autores da chamada Escola de Frankfurt, que vai surgir ali mais ou menos em 1920, né? Uma escola que ela tem como característica fazer uma crítica à produção científica, né? Dentro daquele contexto que eles estão inseridos. Então, o que é a indústria cultural para esses autores, né? A indústria cultural para eles, né? Ela busca massificar a cultura, né? Servindo de ideologia capitalista. Então, segundo esses autores,
autores, né, a produção cultural em si, dentro daquele contexto que eles estão analisando, e claro que isso também se reproduz ainda nos dias de hoje, não é uma produção que visa produzir algo cultural em si, mas tem como objetivo produzir uma mercadoria para que ela seja consumida, né? Segundo esses autores, né, a ideologia capitalista, né, ela produz em nós, indivíduos, né, a necessidade de consumir algo, né, para se sentir aceito ou para se sentir melhor. Aquela ideia de que consumindo alguma coisa a gente vai se sentir melhor, como uma mercadoria. E segundo esses autores, isso também vai acontecer no âmbito cultural. Então, os nossos gostos culturais, quando a gente olha para a sociedade hoje em dia e vê que as pessoas têm gostos muito parecidos, gostos no sentido de gostos musicais, os gostos de que tipo de produtos as pessoas vão consumir, ou gosto por um determinado tipo de filme, segundo a perspectiva desses autores, isso é produzido pela ideologia capitalista. Então, quando a gente produz um produto cultural, que não é que a gente vai produzir um produto cultural em si, a gente está visando somente gerar lucro, né? Então, essa é uma característica da indústria cultural, é produzir algo que não é que ele tenha um valor cultural em si, mas que ele gere lucro, né? Uma mercadoria. Segundo esses autores, isso vai levar à padronização do gosto, ou seja, a gente tem gostos muito parecidos dentro dessa lógica, segundo essa perspectiva dos autores, né? A massificação de produtos, ou seja, a gente nota que algumas produções artísticas, produções culturais, elas são produzidas em larga escala para que ela seja consumida no mundo, né? Quanto mais eu vendo esse produto, melhor. Então, para que eu tenha alcance, o meu objetivo é produzir uma mercadoria e não produzir algo cultural. Quanto mais gente consuma esse produto, melhor, né? Meu lucro vai ser maior. A gente vai ter a homogeneização de produtos culturais, né? Então a gente vê as músicas, por exemplo, de hoje em dia, né? As músicas que buscam produzir músicas para vender, não música que seja que tenha a música como sua essência em si, né? Então a gente produz uma mercadoria, segundo a perspectiva desse autor. Não está produzindo a música pela música, a gente está produzindo uma música para vender. A indústria cultural hoje ela está muito relacionada a isso. Os filmes, né? A gente pega a perspectiva hollywoodiana, por exemplo. A gente nota que os filmes hollywoodianos sempre têm uma pegada muito parecida. Por exemplo, um vilão estrangeiro que está atacando uma cidade, de repente chega o herói norte-americano, o exército norte-americano para salvar o mundo daquele herói estrangeiro. Então, são produtos, né, que, como eu disse, eles são muito parecidos, né, tem essa homogeneização da produção para que ele seja vendido em massa e consumido em massa, visando esse produto cultural, né, como uma mercadoria e não como algo cultural em si. Então fechamos aqui, né, o conceito de cultura. Lembramos, né, que a cultura é esse conjunto de valores, éticas, morais, crenças, né? E aqui também o conceito de indústria cultural, que está relacionado a isso de produzir algo que não seja cultural em si, mas que tenha um valor, seja vendido como uma mercadoria. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o conceito de cidadania, também outro tema que cai bastante nas provas do Enem. O conceito de cidadão, né, ou a ideia de cidadania, ele vem lá da Grécia Antiga, né, da Antiguidade Clássica. Por exemplo, na Atenas, né, na cidade de Atenas, na polis Atenas, para ser considerado um cidadão ateniense, né, era preciso ter pais ateniense, ser ateniense, né, ser maior de idade, possuir terras e escravos. Então, né, a pessoa, para ser reconhecida como cidadão, ela teria que ter todas essas características. Lembrando também que a mulher, ela é considerada uma cidadã ateniense, porém ela não tinha direitos políticos, né? Então, a gente tem esse contrapeso. Então, a ideia de cidadania na Antiguidade Clássica, ela é bem restrita, né, na democracia ateniense. Quando a gente pensa hoje em dia em cidadania, ele está muito relacionado com os nossos direitos, né? Essa é uma perspectiva desse sociólogo, do Thomas Marshall, que envolvem os direitos civis, né, direitos políticos e direitos sociais. O que são os direitos civis? Né? Os direitos dados aos cidadãos de determinado estado ou nação. Né? Então, o direito de liberdade de expressão, o direito de ter minha fé, né? O direito de ir e vir. Então, esses são direitos que entram na ideia do direito civil, né, que a gente tem.
Aqui, os direitos políticos, né? Série de regras constitucionais que regem a participação no processo político, né? Então, o direito ao voto, né? O sufrágio universal, né? Hoje em dia, ele é natural, né? Mas quando a gente volta na história da humanidade, a gente vê que o voto era uma questão muito restrita, né? Por exemplo, as mulheres não podiam votar, os negros não poderiam votar, né? Somente pessoas que tinham uma determinada quantia de terras ou dinheiro poderiam votar, né? Hoje em dia, né, os direitos civis eles são mais abrangentes, mais democráticos. Todo mundo tem direito ao voto, a gente tem o direito de se associar-se politicamente, se associar a um partido, o direito a candidatar-se, né? Então, isso entra nos direitos políticos. Os direitos sociais, né, são o direito à educação, à saúde, ao lazer, à previdência social, à segurança, à moradia, etc. Então, todos esses itens entram nos direitos sociais. Então, hoje em dia, quando a gente pensa no conceito de cidadania, ele tem que estar relacionado nesses três âmbitos, né? Os direitos civis, ou seja, os direitos que a gente tem, que a Constituição, de uma certa forma, rege esses direitos civis. Os direitos políticos, né, que é o nosso direito ao voto, o direito de se afiliar a um partido. Os direitos sociais são o direito à educação, saúde, lazer, segurança, previdência, moradia, entre outros. Então, essas são algumas das características que regem esse conceito de cidadania. Bom, agora vamos falar sobre os meios de comunicação. O que são os meios de comunicação? Aqui tem uma definição, né? Meios de comunicação representam os instrumentos utilizados para difundir a informação. Então, o que se configuram como meios de comunicação, né? A TV, o rádio, jornais, revistas, redes sociais, né? São todos instrumentos que de uma certa forma são utilizados, né? Hoje em dia com o auxílio da internet, né? Para propagar a informação, né? Antigamente a gente possuía ali, né? A informação se propagava principalmente pelo rádio, posteriormente a gente vai ter a TV, né? Aliás, o jornal, posteriormente a TV, né? E hoje em dia com a internet a informação se difunde de uma maneira muito mais rápida, né? Esses instrumentos de comunicação, esses meios de comunicação, eles são muito utilizados pelos governos, né? Os governos eles tendem a utilizar os meios de comunicação para propagar ou promover, né, as suas ideologias, os seus valores, né? Um dos exemplos que a gente tem, até inclusive que os autores da Escola de Frankfurt, que a gente viu ali na aula sobre cultura, ou no resumo ali de cultura, né, tanto o Max Horkheimer como o Theodor Adorno, eles vão abordar, né, de como a Alemanha nazista, ela utilizou, né, o instrumento dos meios de comunicação para propagar ideias sobre os judeus, né? Então, por que os alemães ali, eles de uma certa forma, eles apoiavam o regime nazista? Porque durante muito tempo, o Estado nazista, né, liderado por Hitler, ele utilizou ali dos meios de comunicação para propagar ideias sobre os judeus, né? Ideias negativas, né? Muitas vezes eles, por exemplo, imprimiam nos jornais fotos de pessoas parecidas com um rato, assim, com o rosto de um rato, né? E remetiam aquela imagem a um judeu, né? Então, conforme aquilo vai se propagando com esse ideário do Estado nazista, né? Que os judeus pertenciam à raça inferior, deveriam ser eliminados, né? As pessoas começam a absorver esse discurso, né, que o Estado está utilizando a partir do meio de comunicação em massa, né, atinge uma grande parcela da população, e as pessoas começam também a comprar esse discurso do Estado. Então, quando vê as pessoas, né, consumindo tudo aquilo que está sendo propagado pelo meio de comunicação, né, a gente começa a reproduzir aquilo que o Estado, de uma certa forma, tem como ideal. Os meios de comunicação, eles também podem ser usados para manipular informações, né? Hoje em dia, com a internet, né, a gente tem as fake news, por exemplo, né, que é uma forma de a gente levar informações falsas para a internet, né? Então, hoje em dia, com as redes sociais, com a internet, esse tipo de fenômeno é muito comum, né? A propagação de notícias falsas, né? Então é muito utilizado, né, para manipulações de informação também, os meios de comunicação. E também outra forma que a gente pode pensar nos meios de comunicação, de ser utilizado, de eles promover notícias, né, ou falsas notícias conforme o interesse. A gente pode fazer um exercício bem simples, por exemplo, de assistir um jornal
em uma emissora de TV e depois assistir o jornal em outra emissora de TV. A gente pode notar que as notícias podem ser as mesmas notícias que eles estão vinculando nesses jornais, porém eles abordam de maneiras diferentes, porque eles têm interesses diferentes, né? Cada emissora, ela é formada por um grupo de pessoas que elas têm interesses diferentes, né? Conforme seu interesse, você vai propagar a notícia daquela forma. Então, se a gente assiste um noticiário de uma emissora X, né, e depois assiste essa mesma notícia, né, a partir de uma emissora Y, a gente pode notar que vai ter nuances daquela notícia que são abordadas de uma maneira diferente, porque se tem interesses por trás daquelas notícias, né? Então, o interessante da gente pensar hoje em dia nos meios de comunicação, os meios de comunicação em massa, né, de que forma que são propagadas essas notícias, né? A gente nota, né, que essas ferramentas, esses instrumentos podem ser utilizados para propagar, como eu disse, valores, interesses do governo, né? E conforme é o interesse de cada governo, de cada estado, essa notícia vai ser propagada de uma maneira diferente por uma emissora X ou por uma emissora Y. Basicamente, então, o que a gente tem que estar atento a essa ideia dos meios de comunicação? A forma que eles são utilizados, né? Por exemplo, o estouro das fake news que a gente teve nos últimos anos é uma forma da gente pensar de uma maneira crítica sobre a forma que são utilizados os meios de comunicação. Bom, vamos falar agora sobre movimentos sociais, né? Que a gente tem uma definiçãozinha de movimentos sociais. São ações coletivas de um grupo organizado que tem como objetivo alcançar mudanças sociais por meio do embate político. Os movimentos sociais basicamente são organizações, né, coletivas, né, não são pautas individuais, né, que buscam de uma certa forma alterar a realidade social, né, ter uma mudança social a partir do embate político, ou seja, do ir lá fazer os questionamentos, porque assim, os movimentos sociais buscam fazer com que os nossos direitos sejam assegurados, né, uma característica, né, que nossos direitos básicos sejam assegurados, né, então esse é um ponto fundamental. E também lembrar que é uma luta coletiva e não individual. Que a gente tem algumas características dos movimentos sociais, né? Uma organização coletiva, né, de um projeto comum, ou seja, as pessoas têm que estarem com os mesmos objetivos, ser uma pauta única, né? Ou dentro daquele momento, dentro daquele contexto, ser um objetivo comum desse coletivo. A estrutura desse movimento, elas podem ser hierarquizadas, né? Tanto de uma forma vertical como horizontal. Vertical, ou seja, tem um líder, um principal que de uma certa forma organiza esse movimento social, e tem movimentos sociais que as lideranças são mais horizontais, todo mundo tem a mesma posição dentro desse movimento. As ações coletivas, como eu já disse anteriormente, a gente tem manifestações, marchas, denúncias, greves, né? E essas manifestações, elas podem ser tanto pacíficas ou não, né? Isso vai depender de movimento social para movimento. E aqui a gente tem mais uma característica, né, que esses movimentos sociais eles podem ser revolucionários, ou seja, uma transformação radical, né, daquela pauta que o movimento social está pautando, né, ou pode ser apenas um movimento social reformista, onde a gente tem umas pequenas transformações em pontos específicos da realidade social que esse movimento está tentando alterar. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de movimentos sociais no Brasil. Os movimentos sociais vão começar lá com o surgimento do sistema capitalista, ali a gente vai começar com movimentos operários, né, em defesa dos direitos da classe trabalhadora, né. Hoje em dia a gente já tem movimentos sociais que estão mais voltados para as questões identitárias, como questões de gênero, né, questão racial, entre outros. Mas eu trouxe aqui alguns exemplos, né. A gente tem talvez um movimento social brasileiro mais conhecido, que é o movimento dos trabalhadores sem terra, né, o movimento sem terra, né, que é a luta pela redistribuição de terra, a luta pela reforma agrária. O MNU, né, o Movimento Negro Unificado, que busca por melhorias de condições das populações negras no Brasil, né, ou pelos direitos, né, das populações negras no Brasil. O movimento feminista também, que vai lutar pelo direito de igualdade nas relações de gêneros. E o MTST, né, que é dos trabalhadores sem teto. Então a gente tem uma gama de movimentos sociais no Brasil, né? Tem os movimentos ecológicos, como eu disse, tem os movimentos feministas, a gente vai ter, né, o movimento negro, o movimento LGBT, a gente tem uma gama de movimentos que de uma certa forma eles tentam levar pautas
para que os direitos básicos desse cidadão sejam garantidos, né, pelo Estado. Então, muitas vezes o Estado ele não vai conseguir atender as demandas sociais, né, desses movimentos, logo existe uma mobilização coletiva para que esses direitos sejam atendidos. Então, a partir da movimentação desses movimentos sociais, a partir do embate político, né, da colocação em pauta a partir desses movimentos sociais, essas problemáticas ganham visibilidade e aí o Estado vai decidir ou não, né, se vai aceitar aquilo que está sendo proposto pelos movimentos sociais, né? Então, por isso que a gente tem movimentos sociais que muitas vezes fazem manifestações não pacíficas, né, porque são pautas desses movimentos que não estão sendo atendidos, né, tá na luta há muito tempo, né? E a gente também tem os movimentos sociais que já têm uma relação mais próxima com o Estado, né? Tem isso também de movimentos sociais, tem maior proximidade no diálogo com o Estado, outros movimentos sociais que não têm tanta proximidade. Isso faz também com que o embate com o Estado às vezes seja maior ou menor, né? Ou que as lutas desses movimentos sociais sejam alcançadas ou não. Bom, esse foi o nosso aulão de sociologia, né? Lembrando que aqui a gente tem uma síntese, né, de informações, né? Eu recomendo que vocês aprofundem todos esses assuntos, né? Venham aqui no nosso canal, façam uma busca das aulas, né? Aulas sobre conteúdos específicos para que vocês possam aprofundar nesses conteúdos, né? Lembrando que o Enem é necessário que vocês estejam bem preparados, então estudem bastante, foco, força e fé e vai com tudo que a prova é sua.